Salve meu povo, boa noite. Tentando mais uma vez aí. O trem tá difícil, mas vamos ver se vai dar certo dessa vez, né? Não é possível. Falando sobre apelação, vamos fazer um resuminho na velocidade 10 ali pra gente até onde a gente tinha parado na aula passada. Apelação é o recurso cabível para atacar sentenças que são pronunciamentos judiciais, tá? Que põem fim ou uma fase cognitiva, né? Põe fim ou ao processo de conhecimento ou então à execução. Essa sentença prevista lá no 203 pode ser de dois tipos. Ela pode ser definitiva, quando ela julga o mérito e põe fim pelo 487 em alguns dos seus incisos ali, ou ela é terminativa e não entra no mérito e põe fim ao processo sem fazer coisa julgada material, termina o processo, mas não de forma definitiva, tá? De acordo com 485, beleza? A apelação, então, é o recurso cabível, aquele remédio voluntário cabível para eu rediscutir aquela matéria num segundo grau, no duplo grau de jurisdição, não é assim? E ela leva aquela decisão de primeiro grau para a segunda instância, tá? Devolvendo a matéria. Vou pleitear ali ou a reforma ou a invalidação. Vou pleitear a reforma quando eu estiver falando de erro injudicando, tá? E vou pleitear invalidação quando eu estiver falando de erro improcedendo. E ainda tenho também a questão de que pode ser uma reforma ou uma invalidação total ou parcial, a depender de como tiver a decisão e a depender do que eu estiver pedindo na minha apelação, tá? Então é bem importante a gente pensar nisso. A minha apelação ela é cabível tanto no procedimento contencioso quanto no voluntário. A gente vai aprofundar depois a parte desses procedimentos especiais no 10º semestre, né, no último processo que a gente tem. E bem tranquilo. Como que eu vou descobrir quando é cabível uma apelação? Todas as vezes que eu tiver uma sentença, gente. O juiz já faz o serviço pra gente. No que eu tenho decisão interlocutória cabível agravo de instrumento. É só eu levar sempre essa dinâmica, tá? Tenho que pensar numa situação em que uma decisão interlocutória não caiba agravo de instrumento. Por quê? Porque o rol do agravo ele é taxativo, ele é restrito, tá? Então lá no 1015, que é o rol de decisões que podem ser atacadas por agravo de instrumento, ele tem um rol ali taxativo. Isso vem sendo flexibilizado pelo STJ. A gente já tem lá uma nomenclatura nova chamada de um rol de taxatividade mitigada. Então, em alguns casos em que eu não possa atacar por agravo de instrumento, mas também aguardar preliminar de apelação, tá? Vai me causar um dano de edifício, um grave dano de edifício em certa reparação, eu vou poder então solicitar a mitigação daquela taxatividade do agravo, que deve ser analisado caso a caso. O que não for atacável por agravo, então, como regra, irá ser atacada, o recurso cabível é a apelação através da sua preliminar, tá? Então, preliminar de apelação vai julgar as matérias que não podem ser atacadas por agravo de instrumento, mesmo que sejam decisões interlocutórias, tá? Essa preliminar de apelação ela é justamente preliminar justamente porque ela vem antes do julgamento do mérito, né? Então, antes de adentrar ao mérito do recurso, eu vou pensar ali naquelas decisões interlocutórias passadas e que não puderam ser atacadas por agravo. A preliminar está prevista lá no 1009, parágrafo 1º, né? Então, tudo que eu não puder atacar por agravo e tudo que eu não puder mitigar a taxatividade do agravo será, então, abarcado pelo recurso de apelação em sua preliminar. Lembrando uma coisa, o agravo, toda decisão interlocutória é atacável por agravo? De forma nenhuma. Mas toda decisão interlocutória é recorrível? Sim, quando não é por agravo,
por preliminar de apelação, tá? Quando eu falo de tutelas provisórias, eu tenho que ver aonde aquela tutela está localizada, eu tenho a possibilidade de eu ter tutela sendo deferida, revogada, confirmada, tanto por decisão interlocutória quanto por sentença. Se ela tiver uma decisão interlocutória, por exemplo, quando eu peço uma tutela provisória antecipada, antecedente ou cautelar antecedente, inaudita altera parte, ela vai ser uma decisão interlocutória. Quando eu estou trazendo isso, uma confirmação em uma sentença ou uma revogação em uma sentença, ela vai ser atacável ou impugnável por apelação. Tranquilo? Vimos isso na aula passada, vamos seguir. A minha apelação, tá? O que eu tenho da minha petição? Vamos pensar um pouquinho agora na parte mecânica do negócio. O que minha petição precisa ter? Eu preciso indicar quem são as partes, é óbvio, né? Então eu preciso da qualificação das partes, bem parecidinho com o que eu tenho no 319. Esses requisitos da minha petição de apelação estão previstos lá no 1010. Então eu tenho que botar o nome e a qualificação das partes. Tenho que fazer a exposição do fato e do direito, como eu já tinha falado para vocês, os fatos são muito importantes. Fato e direito eu já tenho lá também na minha petição inicial, tenho ele também nos meus elementos da ação, então é bem parecidinho com os meus elementos da ação aqui também, né? Não sei se vocês vão lembrar lá de TGP, partes, causa de pedir e pedido, que eu uso para identificar ações, para ver se tem conexão, continência ou litispendência, né? Então eu tenho que trazer as partes, né, a qualificação das partes, a exposição do fato e do direito, que é a causa de pedir, lembrando que fatos detalhados, lembrando que o meu recurso começa lá na petição inicial, lembrando que estratégia recursal, eu tenho que pensar nela desde o comecinho da minha petição inicial ali, tá? O direito, a não ser que eu esteja trazendo uma tese muito nova, algo que não tenha sido debatido pelos tribunais, o direito o juiz conhece, os tribunais estão ali decidindo várias coisas o tempo inteiro, é muito difícil trazer uma novidade para trazer uma profundidade de direito muito grande que mereça ultrapassar os fatos. E engraçado que na prática a gente vê justamente o contrário, né? Um fato pequenininho e um direito gigante. Razões do pedido de reforma ou de invalidação. Aqui a gente tem que lembrar que o que eu estou atacando é a decisão do juiz, é a sentença. Então, os meus fundamentos devem ser direcionados para uma nova interpretação daquele direito apresentado. Apresento os fatos, apresento o direito, mas tenho que tentar agora uma nova interpretação daquele direito apresentado lá na primeira instância. Então, o bato na sentença. O meu recurso de apelação não é um copia e cola da petição inicial. Inclusive, tá? A falta de razões de impugnação específica das razões de pedido de reforma ou de invalidação gera o não conhecimento da minha apelação. Então, cuidado para não ficar com essa feiura e, como consequência, lembra que parte, causa de pedir e pedido, como consequência, então eu tenho o meu pedido de nova decisão. Lembrando aqui que eu tenho o princípio da substitutividade, onde eu substituo o acórdão, a decisão de segunda instância, vai substituir a decisão de primeira instância, tá? Fazendo tudo isso, eu tenho ali meus requisitos e minha apelação vai ser aceita. Uma vez aceito, o juiz entra no mérito. Tranquilo? A gente viu com relação à juntada de documentos que as partes não podem, como regra, juntar qualquer documento em sede de apelação. O momento processual para se juntar documentos é a petição inicial ou a contestação, conforme o princípio da eventualidade, e só vou trazer na minha apelação documentos produzidos depois ou documentos que versem sobre fatos novos, né? Então, não tenho como regra as partes trazendo. Quem poderá trazer qualquer documento em sede de apelação é aquele terceiro prejudicado que a gente viu que tem legitimidade para recorrer, aquele terceiro que por qualquer motivo poderia ter participado da lide ou como assistente ou como litisconsorte, mas não participou e tem um direito seu sendo decidido ali e vai poder recorrer. Ele nunca se manifestou no processo,
Então o evento, né, o princípio da eventualidade, o evento correto para ele trazer todos os documentos é na sua primeira manifestação, e se assim for a apelação, ele pode poder trazer tudo, né? A falta das razões do pedido de nova apelação vai impedir o conhecimento, a gente tem que se atentar para isso, muito feio ficar repetindo petição inicial, por favor. Falando sobre os efeitos da apelação. Como regra, os recursos são recebidos sem efeito suspensivo, é o que o 995 está me dizendo, mas a apelação é meio revoltada e ela é recebida ordinariamente no duplo efeito. O que é essa história de ordinariamente recebida no duplo efeito? Ela é recebida como regra no efeito devolutivo, no efeito suspensivo. Devolutivo é a devolução da matéria para o tribunal julgar. A gente já debateu muito nos efeitos do recurso, né, lá na teoria geral, e eu acho que está bem tranquilo. O efeito suspensivo a gente, apesar de ter debatido lá também, o efeito suspensivo aqui na apelação ele é regra, diferente dos demais recursos, né, diferente do que a gente viu na teoria geral dos recursos. O tribunal devolverá, então, aquela matéria de acordo com 1013, a apelação devolverá a matéria de acordo com 1013 ao tribunal para conhecimento daquela matéria impugnada. Então, como regra, a matéria ali que vai ser trabalhada, que vai ser debatida pelo tribunal, é aquela em que eu efetivamente impugnei. Por conta de alguns efeitos, eu terei outras matérias que serão apreciadas, podendo inclusive flexibilizar aquele princípio da reformatio impegios, lembra disso? Que são as matérias de ordem pública. Essas matérias de ordem pública e de interesse social podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado em qualquer grau ou instância recursal, né? Em qualquer processo, grau, instância recursal. Então, mesmo que eu não as alegue, mesmo que não seja objeto do meu recurso ou das minhas contrarrazões, elas poderão ser conhecidas no efeito expansivo do meu efeito devolutivo, né? Então, o tribunal efetivamente vai acabar apreciando todas as questões suscitadas e discutidas no processo, tá? E ainda que não debatidas, não solucionadas na sentença, desde que relativas ao capítulo recorrido, é o que tem previsão lá no 1013, parágrafo 1º. Então, o meu efeito expansivo lá no plano, lá horizontal, ele diz que mesmo aquela matéria que tem a ver com o capítulo que eu estou recorrendo, que não foi apreciada por qualquer motivo, tá? Ela vai ser devolvida ao tribunal e o tribunal vai poder apreciá-la. Isso aí a gente vai ver um pouquinho melhor quando a gente falar de teoria da causa madura, que está bem atrelado a isso, tá? Então, meu efeito devolutivo tem uma profundidade, eu vou ter que dar uma olhada também nas questões suscitadas que vão ser prejudiciais ao meu processo, como a gente já tinha visto, bem como aquelas questões de ordem pública que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, beleza? Tem algumas exceções ao efeito suspensivo da apelação. Então, essas exceções ao efeito suspensivo da apelação a gente tinha visto na aula passada, quando aquela decisão homologa a divisão ou demarcação de terras, quando condena a pagar alimentos, quando extingue sem resolução de mérito ou julgo improcedente os embargos do executado. Lembrando que os próprios embargos do executado, como regra, já não eram recebidos com efeito suspensivo, então não teria muita lógica o recurso ser. Então, a previsão que a gente tem aqui está condizente com uma lógica processual. Julga procedente pedido de instituição de arbitragem, também não tem lógica eu deixar suspenso isso durante o período de recurso e eu podendo já me socorrer ali da arbitragem. Confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Se eu estou confirmando, concedendo ou revogando algo ali que eu tenho de urgência, não teria porque o meu recurso ser recebido com efeito suspensivo. Decreta a interdição, é a mesma situação, tá? Não tem lógica aquele incapaz ali que está tendo a sua interdição decretada ficar à mercê ou sem alguém que possa cuidar da vida civil dele durante o período de apelação. O risco, o dano é muito maior, tá? Então, quando eu também tiver qualquer outra situação que não prevista ali e que me gere risco de dano de difícil ou incerta reparação,
com probabilidade de provimento do meu recurso. Lembrando que, para que a minha apelação não seja recebida com efeito suspensivo, eu indico sempre da gente indicar, olha, excelência, apesar da regra geral ser a de recebimento da apelação com efeito suspensivo, eu tenho uma dessas causas aqui que vão receber a minha apelação sem efeito suspensivo, eu podendo desde já a poder executar alguma decisão ali, tá? Então, como regra geral, quem vai fazer essa preliminarzinha indicando que não cabe efeito suspensivo, é nas contrarrazões apelação, para que aquele recorrido possa desde já se utilizar daquela decisão que lhe foi favorável. Tá? A história da decisão da teoria da causa madura, que está previsto no 1013, parágrafo 3º. Se o tribunal já tiver condições de julgamento imediato de algumas decisões que não foram ainda abarcadas pelo juiz anterior, ele já vai poder fazer flexibilizando um pouquinho do duplo grau de jurisdição. Então pode o tribunal decidir desde logo o mérito quando reformar a sentença fundada no 485, lembrando que as sentenças do 485 são sem julgamento de mérito, então se há qualquer decisão que não teve julgamento de mérito for reformada, o próprio tribunal já está autorizado a entrar no mérito e julgar também. Decretar nulidade da sentença fora dos limites do pedido ou da causa de pedir, a gente lembra um pouquinho do princípio da congruência à distrição, ultra, extra e citra petita, né? Lembrando que a limitação do judiciário, a limitação do juiz e do desembargador são justamente os meus pedidos. Omissão no exame dos pedidos, poderá julgar pedido omisso. Efetivamente, o melhor ataque de um pedido omisso seria um embargo de declaração, mas se por qualquer motivo for atacado por apelação, o juiz poderá decidir aquele pedaço que não foi apreciado pelo magistrado de primeira instância. E nulidade de sentença por falta de fundamentação. Aí que a gente tem que voltar lá no 489 e ver direitinho o que ele pede para mim lá como fundamentação da minha decisão, ou quando tiver decidido na primeira instância por prescrição ou decadência. Se ele decide por prescrição, efetivamente ele nem discute as outras causas de mérito, né? Lembrando que prescrição e decadência é de direito material, e então ele nem analisa os demais fundamentos e alegações de direito material ali, porque está prescrito, não tem necessidade dele aprofundar no mérito. E se decidido por prescrição ou decadência na primeira instância e reformado, entendido que não há prescrição ou decadência na segunda instância, ele já vai poder julgar o mérito que não foi apreciado na primeira instância. Essa apelação é recebida pelo juiz, então eu tenho que me atentar para tudo isso e minha apelação vai ser recebida pelo juiz. O juiz vai processar o recurso, o que é isso? Receber a minha apelação, chamar o recorrido para apresentar contrarrazões em 15 dias e vai receber essas contrarrazões e vai enviar depois essa apelação para o tribunal julgar. Lembrando que antigamente, no CPC de 73, eu tinha dupla admissibilidade, eu fazia admissibilidade da minha apelação em primeira instância e em segunda instância, e agora no CPC de 2015 não cabe mais ao juiz a fazer a admissibilidade da apelação. Ele só processa, recebe a apelação, envia a intimação lá para o recorrido, recebe as contrarrazões, tá? E despacha lá para o desembargador, é ele que vai fazer o juízo de admissibilidade, conforme previsto lá no 1010, parágrafo 3º. Tá? O juiz de segunda instância é que vai julgar ali, o magistrado de segunda instância, o desembargador, é que vai fazer a admissibilidade, vai receber e vai inclusive declarar os efeitos em que recebe aquele recurso de apelação. Eu tenho alguns casos em que o juiz de primeira instância poderá se retratar. É exceção, um pouco diferente do que a gente vai ver no agravo de instrumento, tá? Aqui eu tenho uma exceção. Quando que esse juiz poderá se retratar? Quando ele tiver decidido pelo indeferimento da petição inicial, conforme o 331, parágrafo 1º, quando ele tiver decidido pela improcedência liminar, então indeferimento da inicial, questões processuais, improcedência liminar, questões de mérito, conforme o 332, parágrafo 3º,
no prazo de 3 dias, ou no prazo de 5 dias, desculpa, ou quando ele tiver erro material ou cálculo a corrigir ali. Caso não seja por embargo de declaração, ele poderá mesmo se retratar e suprir o seu erro. Retratação, prazo de 5 dias. Não é a regra, nesses casos eu poderei ter a retratação dele. A gente já tinha visto um pouquinho antes que é comum na nossa prática jurídica a gente fazer um pedidinho ali chamado de pedido de reconsideração. Só tem que tomar muito cuidado com esse pedido de reconsideração, justamente porque ele não suspende os prazos processuais. Então, se eu ficar aguardando o julgamento do pedido de reconsideração, eu corro grande risco de perder um prazo processual. Tá? Recebida essa petição, então, de apelação pelo tribunal, ela é distribuída a um relator, né? E esse relator já vai concluso a esse relator e ele vai julgar pela admissibilidade, conforme o 932, inciso 3º, vai declarar os efeitos em que recebe aquela apelação, conforme o 1012, parágrafo 3º, inciso 2º, e poderá, em alguns casos, decidi-la monocraticamente, quando a gente já viu lá na teoria geral dos recursos, nos casos em que o relator poderá decidir sozinho. Lembrando que em todos os casos em que o relator poderá decidir sozinho, é cabível um recurso chamado de agravo interno, em que eu pego aquela decisão monocrática e levo para o colegiado apreciar, me gerando um acórdão, né? A deserção do recurso de apelação, né? Se eu não recolho o meu preparo, as minhas custas recursais ali, o desembargador vai ter que me intimar, o juiz, né, na verdade, que vai ter que me intimar ali para recolher em dobro, de acordo com o que a gente viu no 1007. Falei, menino, chega, eu tô suando aqui, tô cansado. Falei pra caramba. Vamos para os exercícios e a gente depois volta a visitar isso com um pouquinho de calma numa aula de live, com uma interação maior e para a gente tirar as dúvidas também, tá? 2019, Getúlio Vargas, OAB, o exame 30 da OAB. Cláudio, em face da execução por título extrajudicial que lhe moveu Daniel, ajuizou embargos à execução. Então, Cláudio é o executado, Daniel é o exequente, e Cláudio apresentou seu contraditório através da ação autônoma de embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes. O advogado de Cláudio, inconformado, interpõe recurso de apelação. Uma semana após a interposição do referido recurso, o advogado de Daniel requer a penhora de um automóvel pertencente a Cláudio. Tá? Diante do caso concreto e considerando que o juiz não concedeu efeito suspensivo aos embargos, assinale a correta. A gente viu que os embargos à execução são uma exceção ao efeito suspensivo de que a apelação é recebida. Nem os próprios embargos à execução são recebidos com efeito suspensivo como regra, então vai poder ali a outra parte pedir a penhora do carro sem problema nenhum. Vamos ver as alternativas, ele que é a correta. Letra A penhora foi indevida? Não, a penhora foi devida. Tendo em vista que os embargos de execução possuem efeito suspensivo, não possuem nem os embargos, nem a apelação que ataca a decisão que julgou os embargos. Tá? O recurso de apelação interposto por Cláudio adotado de efeitos suspensivos, não, a gente já explicou, acabamos de explicar, né? Tornando a penhora incorreta. A apelação interposta em face da sentença que julga improcedentes os embargos da execução é dotada de efeito meramente devolutivo, perfeito, o que não impede a prática dos atos de constrição patrimonial, tal como a penhora. Então eu vou poder seguir na minha execução, tacando pau no patrimônio do povo lá e cobrando o povo. Nosso gabarito, letra C. Letra D, o recurso de apelação não deve ser conhecido. Deve sim, pois o pronunciamento judicial que julga os embargos do executado tem natureza jurídica de decisão interlocutória, não, tem natureza jurídica de sentença. Tá? Então tá errado também essa questão aí. A gente viu isso no semestre passado, quando a gente estava falando de execução, não foi? Bora para a próxima, meu povo. Moleza essa, né? Não tem nem que quebrar a cabeça muito, não. 2018, Getúlio Vargas, OAB, exame 26. José ajuizou a ação de indenização por danos morais e estéticos em face de Pedro. Então, José é autor, Pedro réu. O juiz competente, ao analisar a petição inicial, considerou os pedidos incompatíveis entre si. Diz que os pedidos do José ali
não estavam combinando, não estavam batendo, razão pela qual a indeferiu, nem a conheceu, ó, tá? Não foi nem improcedência, foi indeferimento, com fundamento na inépcia da inicial. Nessa situação hipotética, assinale a opção que indica o recurso que José deverá interpor. Letra A apelação sendo facultada ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se do pronunciamento que indeferiu a petição inicial. Perfeito, já saímos na largada logo com o gabarito, a gente acabou de ver isso. Se ele põe fim ao processo por inépcia, de acordo com o 485 ali, sem julgamento de mérito, é uma decisão que põe fim ao processo, é uma sentença terminativa, não definitiva, mas é uma sentença atacável por apelação. E nesses casos em que é julgada a improcedência ou o indeferimento da inicial, ele vai poder ter o juízo de retratação no prazo de 5 dias. Vamos ver as erradas, então. Gabarito letra B. A apelação está correta, sendo os autos diretamente remetidos ao Tribunal de Justiça após a citação de Pedro para apresentação de contrarrazões. Tá? Os autos serão, o Tribunal de Justiça não é quem vai fazer a citação, é o juiz de primeira instância que manda citar Pedro, tá? A outra parte, e ele vai apresentar contrarrazões e depois que vai ser enviado ao tribunal. Então, B está errada nisso. C, apelação sendo que o recurso será diretamente remetido ao tribunal, não será diretamente remetido ao tribunal. Sem a necessidade de citação, será citado Pedro e ele vai apresentar as suas contrarrazões de apelação ali. Agravo, e eu tenho prazo também a possibilidade de retratação pelo juiz nos 5 primeiros dias. Agravo de instrumento, esse está mais errado ainda, não tem nem o que questionar. Inexistindo previsão legal de retratação por parte do magistrado, está tudo errado, esse está todo ruim. Tá? Última nossa da OAB, Getúlio Vargas, OAB 2016, recurso a prova 21. Tá? Mariana propôs ação com pedido condenatório contra Carla, julgado improcedente, o que levou a interpor recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, objetivando a reforma da decisão. Após a apelação, a apresentação de contrarrazões de desculpa por Carla, o juiz de primeira instância entendeu que o recurso não deveria ser conhecido por ser intempestivo, tendo sido certificado o trânsito em julgado. Então, cuidado, questão difícil e de pegadinha. O juiz de primeira instância indeferiu o processamento, negou o seguimento, então fez juízo de admissibilidade, tá? Cuidado com isso. Intimada dessa decisão mediante diário oficial e tendo sido constatada a existência de um feriado no curso do prazo recursal, não levado em consideração pelo juízo da primeira instância, Mariana deverá. Letra A, interpor agravo de instrumento? Não, pelo amor de Deus, né? Numa decisão interlocutória, não tem nada a ver com isso. Ele, após a apresentação de contrarrazões, o juiz de primeira instância entendeu que o recurso não deveria ser conhecido. Então ele põe fim ao processo, né? Ele faz o trânsito em julgado, ele falou ali. Então não é agravo. B, ajuizar reclamação ao Tribunal de Justiça sob o fundamento de usurpação de competência quanto ao juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau. Difícil, e é essa, cara. Vou reclamar ao tribunal, tá? Através de um subterfúgio que a gente vai aprender nessa segunda etapa, chamada reclamação ao tribunal, né? Em que, alegando justamente que o juiz de primeira instância está usurpando da competência, né? Porque não é competência dele, ele está puxando para cima uma competência que é do desembargador de segunda instância e que não pode. Então, gabarito letra B, questão difícil, tá? C, agravo de instrumento, a gente já viu que não é de forma nenhuma. Interpor nova apelação ao Tribunal de Justiça, não tem como interpor nova apelação, né? Não tem jeito. E a solução vai ser justamente uma reclamação ao tribunal. Ele já estava indeferindo o processamento da minha primeira apelação. Meu povo, eu acho que é isso. Muita coisa, falei rápido, a gente fez exercícios. Peço desculpa por não ter dado certo na live, mas a internet foge ao meu controle, infelizmente. Mas eu acho que a apelação está abarcada aí. Próxima aula a gente volta a falar de apelação. Vamos ver se a gente faz mais uns exercícios e sana todas as dúvidas. Mas já começamos a conversar um pouquinho também sobre
agravo de instrumento, que é o nosso próximo recurso, previsto lá no 1015. Obrigado e até a próxima. Desculpa mais uma vez aí. Até mais.